Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Martin. O que estamos fazendo neste cenário? Sim, nós saímos um pouco do estúdio, não é? Ah, ok. Então é apenas um improviso, não é? Pois é. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas aconteceu. Às vezes, imprevistos acontecem. Ok. Vamos começar com uma palavra de oração? Querido Pai, obrigado por podemos fazer a sua obra em qualquer parte. Obrigado pelos tempos interessantes nos quais estamos vivendo. Obrigado pela oportunidade de falar sobre essas coisas. Pedimos a sua iluminação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Muito bem, Martin. Algumas pessoas não ficaram felizes com o fato de não termos falado nada sobre a guerra em Israel. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, eu acho que as pessoas precisam saber, depois de tanto tempo, que nós não somos uma agência de notícias. Não somos a CNN. A gente simplesmente analisa os acontecimentos diante da profecia bíblica e só isso. Muito bem, eu entendo. Mas a guerra é realmente algo muito interessante. E realmente vale a pena mencioná-la. Portanto, nós faremos isso agora. Nós vamos falar sobre ela. Mas acontece que essa guerra não tem muito o que ver com a profecia bíblica. Exatamente. Vamos dar uma olhada no título de hoje, que é Guerra em Israel, Sionistas contra o Islã. Uma guerra santa ou uma agenda jesuíta? O título de hoje é bastante provocativo, Martin. E a razão pela qual ele é provocativo é porque é baseado em fatos históricos. Uhum. A reforma protestante foi bastante clara ao identificar o anticristo. Martinho Lutero e todos os outros reformadores que foram contemporâneos a ele e mesmo após ele, como Melanchthon ou Tyndale e outros, como Wesley, seja lá quem for, também o John Knox da Escócia, seja lá quem for, todos eles diziam a mesma coisa. O anticristo estava vivo, estava muito bem vivo, lá em Roma. Isso mesmo. E Martinho Lutero escreveu um texto intitulado O Cativeiro Babilônico, no qual ele explica que o sistema babilônico estava ali em Roma. E é lá que devemos focar. Isso mesmo. Naturalmente, o papado não aceita isso, já que isso deixaria claro quem eles realmente são. Mas por que eles são chamados de sistema do anticristo? É porque eles atuam diretamente contra Cristo. Eles proibiam a Bíblia, e Jesus é a Bíblia, não é? Com certeza. Eles distorceram a palavra, mudaram a palavra e mudaram até mesmo a lei. Fizeram tudo isso. É por isso que Martinho Lutero os identificou assim. Eles eram até mesmo contra a expiação. Essa não é uma questão seríssima? Bem, se você não aceita nem a expiação, você não pode ir para o céu. Você pode excluir todo o plano da salvação. E eles focaram toda a atenção no homem, ao invés de Deus. Obviamente, isto é errado. A atenção pertence a Deus, porque a redenção está fora de nós. É um ato que Deus executou por misericórdia a nós. E excluí-lo da equação é a atividade do anticristo. Portanto, os jesuítas vieram com um plano para livrar-se dessa ideia de que o papado é o anticristo. Eles criaram duas direções, diametricamente opostas uma à outra. Uma era o preterismo e a outra o futurismo. Nós já falamos muitas vezes sobre isso. Agora, o preterismo coloca o anticristo no passado. Eles dizem que foi Antíoco Epifânio, um rei grego. Ele teria sido o anticristo. Mas isso é ridículo. Porque, de acordo com Daniel, o anticristo vem da quarta besta, que é Roma. Então, não pode ser um rei grego como Antíoco Epifânio. E, apesar disso, muitas denominações protestantes engoliram essa grande mentira. Beberam do vinho babilônico. Isso parece familiar a você? Não te lembra de alguma coisa? Com certeza. A segunda mensagem angélica.
Muito bem. Nós vamos falar sobre isso. Nós temos que trabalhar essas coisas porque tudo o que está acontecendo tem a ver com as 3 mensagens angélicas. Exato. E depois eles inventaram o futurismo, que prega que o anticristo virá no futuro. Depois eles expandiram a coisa e criaram todo um cenário antiprofético. O cardeal Bellarmine, que também é um jesuíta, desenvolveu bastante isso daí. De acordo com a filosofia, o anticristo viria no futuro apenas. E, é claro, eles alegam que o anticristo se manifestaria no templo de Deus, um templo físico feito de pedra. Mas é muito claro na Bíblia que o templo, o novo templo de Deus, é a igreja de Deus. Vocês são o templo do Deus vivo, alega o apóstolo Paulo. Então, esse cenário implica que um templo deve ser construído, mas para se construir um templo, é necessário que uma nação o construa. Sendo assim, foi colocado um plano em ação para criar a nação de Israel e também para criar o sionismo. O sionismo é um movimento político por meio do qual Israel, mais uma vez, receberá o reconhecimento nacional como nação com um território físico sobre o qual eles poderão governar. Naturalmente, precisa ser mais ou menos o mesmo território do antigo Israel. E esse plano foi colocado em operação em 1948. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve muitas preparações para que isso fosse alcançado. Essa, então, é a agenda jesuíta. O que estamos vendo aí hoje é uma agenda oculta. Não é bíblica. Não, de jeito nenhum. Todo mundo está lendo pedacinhos da Bíblia que dizem que Deus vai reunir o seu povo, que está espalhado por todas as nações, e que isso teria o seu significado espiritual em Israel. Mas a verdade é que cada pessoa que aceita Jesus é o povo de Deus. É esse povo que será reunido e não uma nação física. Correto? Nós já dissemos aqui que o último período da humanidade vem após a cruz. Exato. As pessoas devem aceitar Jesus ou rejeitá-lo. Não há outro nome pelo qual entraremos no reino dos céus, mas somente pelo nome de Jesus Cristo. Quando observamos essa guerra e vemos por trás das cortinas, vemos que as pessoas acreditam que existem 2 linhas no plano de Deus. Nós já lidamos com isso aqui antes, os programas estão aí. Mas o conceito é que uma linha de ação envolve a igreja cristã e a outra linha de ação de Deus envolve Israel literal. Isso é chamado dispensacionalismo, que, aliás, também tem sua origem com os jesuítas. Exatamente. É uma distração. Uma distração. Temos que nos focar naquilo que diz a Bíblia, o que significa que temos que olhar para 2 entidades, apenas 2, Martin. A besta do mar e a besta da terra. Estaria a besta do mar e a besta da terra envolvidas nessas atividades? Claro, uma é o braço espiritual, a outra é o braço militar. Mas é uma distração espiritual para manter o povo longe da verdade. Muitos anos atrás, Martin, eu gravei o Massacre Total. Um dos episódios é chamado Revoluções, Tiranos e Guerras. Nós olhamos para todas essas atividades que estão acontecendo e vimos como os jesuítas estão fermentando essas guerras e revoluções. Não é de se admirar que eles estejam em virtualmente todos os países do mundo, não é? Com certeza. E temos aqui uma carta interessante de Albert Pike, escrita para Mazzini. Agora, há muito a ser dito a respeito desta carta aí. Alguns alegam que ela nunca foi escrita. Infelizmente, para essas pessoas, existem muitas fontes que provam a escrita dessa carta. Aparentemente, havia uma também no Museu Britânico, mas que foi roubada. Vamos ler algumas coisas que tratam deste assunto.
Então, essa é a carta escrita por Albert Pike, maçom de 33º grau, grão-mestre que escreveu o livro Morais e Dogma. E ela diz assim: é necessário provocar-se a Primeira Guerra Mundial para assim permitir aos Illuminatis derrubar o poder dos czares na Rússia, e assim fazer daquele país uma fortaleza do comunismo ateísta. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminati entre os impérios britânico e alemão será utilizada para fomentar esta guerra. Ao final dela, o comunismo será construído e será utilizado para destruir os outros governos e também para enfraquecer as religiões. Martin, por acaso isso aconteceu? Sim, na verdade, exatamente igual. Igualzinho, não? E os Illuminati? Quem os fundou? Por acaso não foi Adam Weishaupt? Jesuíta. Ele era um jesuíta. Eles dizem que ele era um ex-jesuíta. Mas, Martin, um ex-jesuíta é um jesuíta morto. Sim, é isso mesmo. Eles gostam de colocar os jesuítas em uma posição que eles não chamem muita atenção, como se fosse um rebelde. Contra a própria instituição deles? Assim, eventualmente, eles podem tornar-se heróis. Temos outro exemplo? Com certeza temos. O que dizer de Pierre de Chardin? O homem foi responsável por aquela fraude do Piltdown. Aquela fraude evolutiva. Ele era um dos pais filosóficos das Nações Unidas. Ele era o guru deles. Eles quase o adoravam por suas filosofias. Mas ele era tão radical que a igreja se distanciou dele. E após a sua morte, em tempos recentes, ela escreveu artigos simplesmente glorificando-o. Ou seja, ele fez um ótimo trabalho. Ele levou o misticismo para dentro das Nações Unidas. Também tem essas organizações como o Templo do Entendimento e outras. Essas organizações que utilizam os escritos da Madame Blavatsky, da Alice Bailey e suas agendas para 2025, aliás, quando, segundo elas, ocorrerá a externalização da hierarquia. Mas por qual razão existem essas organizações oficiais das Nações Unidas? Porque é parte de uma agenda. É parte de uma agenda. E os jesuítas sempre estão por trás dessas agendas. É sempre um jesuíta. É uma agenda jesuíta. Eles conseguiram atingir a religião? Sim. Especialmente na Primeira Guerra Mundial, ali na Rússia. Correto? E Pierre de Chardin, com a fraude do Piltdown, estava levando à frente a agenda evolutiva? E Karl Marx e Lenin e todas essas pessoas estavam provavelmente sendo controlados pelos mesmos poderes, levando adiante essas ideias por todo o planeta. E eles eram ocultistas, porque pertenciam a organizações como a Guilda Fantasmagórica, na qual se comunicavam com demônios. Muito bem, basicamente foi isso que aconteceu. Muito bem. Exatamente como deveria, não é? Como, digamos, foi profetizado por eles. Sim, porque Satanás contrafaz profecias. Ele deve ter algum crédito de credibilidade para que assim as pessoas creiam nele. E, infelizmente, uma grande porção do mundo evangélico engoliu a isca dele, engoliu direitinho, pois acreditam no dispensacionalismo. Estão esperando que o anticristo venha no futuro apenas. Mas espera um pouquinho. As igrejas hoje não se lembram de suas raízes? Será que esqueceram as razões pelas quais o papado era considerado anticristo? Parece que sim, pois hoje se assentam com ele nos concílios ecumênicos. Muito bem. A Segunda Guerra Mundial deve ser provocada aproveitando-se as diferenças entre os fascistas e os políticos sionistas. Esta guerra deve acontecer para que o nazismo seja destruído e o sionismo político seja fortalecido suficientemente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve se tornar forte o suficiente para balancear a cristandade, que será então restringida até que chegue o tempo em que seja necessário para o cataclisma social final. Isso aconteceu, Martin? Exatamente. Eu me pergunto
Por que as nações que aparentemente estavam lutando contra o nazismo colocaram bloqueios navais para assegurarem-se de que os judeus que saíram daquela situação cataclísmica, na verdade, acabassem ali na Palestina? Pois é, então veja, no fim, isso aí não é profético. É tudo planejado. Tudo foi planejado, sim. Você pode planejar profecias, mas não tem nada que ver com profecias bíblicas. E então deverá haver a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial deve ser provocada por meio das diferenças causadas pelos agentes dos Illuminati entre os políticos sionistas e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano, e os políticos sionistas, o Estado de Israel, destruam-se mutuamente. Enquanto isso, as outras nações, mais uma vez divididas nessa questão, serão forçadas a lutar até o ponto da completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Nós, então, liberaremos os nihilistas e os ateístas e provocaremos um formidável cataclisma social que, com todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, a origem da selvageria e das agitações mais sangrentas. Os luciferianos não querem o ateísmo. Eles apenas o utilizam como uma ferramenta, porque, na verdade, eles querem adorar a Lúcifer diretamente. Assim, em toda parte, os cidadãos serão obrigados a defenderem-se contra as minorias revolucionárias do mundo e exterminarão esses destruidores da civilização e a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas estarão, naquele momento, sem compasso ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber a quem render adoração, receberão a verdadeira luz da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, que, finalmente, será trazida à vista do público. Essa manifestação resultará do movimento reacionário geral, que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos vencidos e exterminados ao mesmo tempo. Esse é o plano diabólico luciferiano. Muitos acreditam que durante a guerra do Iraque, algo desse tipo estava acontecendo, mas parece que o que está havendo hoje no Oriente Médio também não é pouca coisa. Sim, e está fomentando o que foi mencionado aqui nessa carta. Pessoas de todo o mundo estão ficando de um lado ou do outro. E já não existe uma divisão acontecendo? Fala-se até mesmo de guerra nuclear, por exemplo, entre a Rússia e o Ocidente? Entre a China e o Ocidente? Isso já tem sido fermentado há muito tempo. As nações hoje estão escolhendo um lado. Você tem as nações dos BRICS de um lado e as nações do Ocidente de outro. Essa divisão já foi criada. O comunismo não ajudou nisso daí? Com certeza. Então, não apenas a Rússia comunista, mas também a China comunista se envolveram nessa divisão? Agora, se você domina o barril de pólvora e colocar um fósforo ali, não vai explodir? Com certeza. E parece que o centro disso sempre tem sido Israel. Eu sei que é uma coisa horrível, mas considerando ser uma agenda jesuíta, é totalmente diabólica, não é? Como disse o próprio Albert Pike, se você destrói o cristianismo e o judaísmo em apenas um golpe, e também o ateísmo, as pessoas aceitarão o luciferianismo. E uma vez que o mundo cristão tem adotado essa ideia jesuítica do dispensacionalismo, e todas as suas esperanças estão alicerçadas ali em Jerusalém e na construção do templo, e de repente tudo isso desaparecer, não ficarão desiludidos? Mas com toda certeza. Eu estava pensando, isso não é profecia bíblica. Ainda assim, se encaixa na profecia bíblica, especialmente ao tempo de angústia. Correto? E eles podem até construir o templo.
Tudo isso pode mesmo acontecer. E durante esse período, quando acabar o período de graça, Satanás se manifestará como um anjo de luz. É isso mesmo. Então, esse plano luciferiano pode mesmo acontecer. Sim, mas será uma contrafação para distrair os olhos daqueles que são biblicamente orientados. Então, Martin, se isso acontecer ou não, se tudo explodir em uma grande guerra ou não tem nada que ver com a profecia bíblica. É uma distração. Pode ser os rumores de guerra. Pode ser os rumores de guerra, com certeza. E tem algumas pessoas dizendo que tudo isso daí não passou de uma armação. Porque a segurança de Israel é tão magnificente. Eles se orgulham de que uma barata não pode passar pela cerca deles. O que dizer então da invasão que acabou de acontecer lá? É por isso que tem muita gente dizendo isso, que não tem nada que ver com escolher lados. É meramente uma observação. Agora, o sionismo é um movimento que quer dar a Israel ou aos judeus um Estado, uma identidade nacional, um Estado judeu. O sionismo não é muito antigo. Na verdade, é algo que tem aproximadamente uns 100 anos. Ainda assim, é uma agenda jesuíta. E as pessoas têm que lembrar-se disso. Os protocolos de Sião, por exemplo, onde toda a culpa sai dos judeus para fomentar o globalismo e todas essas questões, tudo isso é agenda jesuíta. Eles usam como uma organização de fachada, para que assim pareçam inocentes, pessoas que cuidam dos pobres. Então todos estão se armando porque eles dizem que os sionistas estão por trás dos Rockefellers, dos bancos e tudo isso. Mas é como você disse, é tudo fachada. É apenas uma organização de fachada. Vamos perguntar aos judeus se eles veem o sionismo como um movimento bíblico ou não. Isso não tem nada que ver com religião. Não é um conflito religioso. Nós vivemos por centenas de anos sem as Nações Unidas e nem esses grupos de direitos humanos para nos proteger. Isso não tem nada que ver com religião. Isso é uma estratégia, uma falsa retratação do Estado de Israel e do sionismo para legitimizar aquilo que eles estão fazendo, para ganhar o apoio do mundo para sua existência. O judaísmo é uma religião, uma espiritualidade que serve a Deus já há milhares de anos. Já o sionismo tem apenas uns 100 anos de idade. É a transformação da religião para o nacionalismo, para o materialismo, criado por judeus não religiosos que odiavam religião. Eles nem sequer queriam fazer o Estado deles na Palestina. Na verdade, eles queriam fazer isso lá em Uganda, nos primeiros encontros. E a razão pela qual usam o nome de Israel, ou a estrela de Davi, sequestrando e roubando a identidade do judaísmo e do povo judeu, é para legitimar a sua existência, para que as pessoas digam, Deus deu para eles aquilo lá, para que possam colocar medo e intimidar pessoas, para que não falem contra suas ações, porque assim os estariam chamando de antissemitas. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Martin, toda essa ideia dispensacionalista de que Deus tem duas linhas no plano de salvação, uma para Israel e outra para a igreja cristã, não é bíblica. A única forma de salvação é aceitar Jesus Cristo como Salvador pessoal. O povo judeu, que foi cortado da videira, foi separado dela, pode ser reenxertado, de acordo com Paulo, se fizer o quê? Aceitar Jesus como Salvador. Sim, o que os judeus precisam fazer é estudar as profecias. Devem estudar a Bíblia deles. O Antigo Testamento, porque lá está o livro de Daniel. Devem estudar Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9. Devem estudar a profecia das 70 semanas. E assim compreenderão que acabaram cometendo um erro. Compreenderão todas as profecias concernentes ao Messias, como Paulo explicou a eles. Mas endureceram seus corações, infelizmente. E é o mesmo com a Igreja Ortodoxa Judaica, como vimos nesse vídeo. Ele também entende que o Estado sionista é apenas uma estratégia. Mas ele tem que aceitar Jesus. Ele tem que aceitar Jesus. Martin,
Eu era um ateu e católico. Eu não tive que aceitar Jesus como meu salvador pessoal e sair de tudo aquilo? Eu não tive que aceitar a expiação? Sim, Muito bem. Isso se aplica ao xamã, ao budista, ao hindu, ao muçulmano, a todos? não existe outro nome por meio do qual podemos chegar ao céu. Exato. Vejamos o que o espírito de profecia tem a dizer. Enquanto isso, os adoradores de cada nação procuravam o templo, que havia sido dedicado para adorar a Deus. Cintilando de ouro e pedras preciosas, era uma visão de beleza e grandeza. Mas Jeová não mais podia ser encontrado naquele palácio. Israel, como uma nação, havia divorciado-se de Deus. Quando Cristo, próximo ao fim do seu ministério terrestre, olhou pela última vez para o interior do templo, ele disse: "Eis que a sua casa será deixada desolada." Mateus 23, 38. Até aqui, ele havia chamado o templo de casa do seu pai, mas quando o Filho de Deus deixou aqueles muros, a presença de Deus foi retirada para sempre do templo construído para sua glória. Então, Martin, nesse caso, veja, isso foi tirado de Atos dos Apóstolos. Um futuro templo não estaria destituído dessa glória também? Com certeza. Do que se tratava o templo? Não era a respeito de sacrifício? Exato. Isso não é a negação do único sacrifício que tiraria os pecados do mundo? Para o qual o templo lá no deserto também apontava. Essa era a função dele. Sempre foi. E o que significa a palavra desolada? Vazia. Vazia. Nada. Já não tinha mais nenhum valor religioso. A cidade de Jerusalém não é mais um lugar sagrado. A maldição de Deus está sobre ela por causa da rejeição e crucificação de Cristo. Uma mancha negra de culpa paira sobre a cidade e nunca mais ela será um lugar sagrado, até que seja purificada pelos fogos purificadores do céu. No tempo em que esta terra amaldiçoada pelo pecado for purificada de toda mancha de pecado, Cristo irá novamente ficar de pé no Monte das Oliveiras. Quando seus pés o tocarem, o monte se partirá, tornando-se uma grande planície preparada para a cidade de Deus. Quando será isso? Depois do milênio. Isto porque, na segunda vinda, Cristo não pisa nessa terra. Nós o encontraremos no céu. Pois é, ele não pisa aqui na terra. Portanto, isso só vai acontecer depois do milênio, quando Cristo pisar naquele local, no Monte Sião. Mas até lá, existe qualquer coisa que o santifique? Nada. Absolutamente nada. Há uma obra a ser feita por Deus em nosso redor. Existe um mundo a ser salvo, e Deus nos chama para sermos co-obreiros seus nesta obra. Ele nos chama para trabalharmos com fervor e zelo pelos não convertidos. Isso inclui os judeus? Sim. Eles têm que se converter. Sim, eles têm que se converter, assim como todos os outros. Veja, tem gente que diz que eles são um grupo especial. Especialmente os judeus, especialmente aqueles. Mas não existe esse negócio de especial. Todo mundo tem que se converter. Mais uma citação do Espírito de Profecia. E essa aqui é bem direta. Eles foram degradados, rejeitados, detestados, como se a marca de Caim estivesse sobre eles. Ainda assim, vi que Deus havia preservado maravilhosamente o seu povo e espalhado-os ao redor do mundo para que fossem vistos como um exemplo da maldição de Deus. Parece muito duro, mas o que basicamente está dizendo é que a terra foi tomada deles e eles foram espalhados por todas as nações do mundo. Em certo sentido, Martin, por causa disso, eles acabaram entrando em contato com o cristianismo, em sua grande parte, e continuaram o rejeitando. Eles abraçaram certos aspectos dele. Por exemplo, eu conheço judeus, muitos nos Estados Unidos, que celebram o Natal e todas essas coisas de rituais e cerimônias do Natal. Mas a essência do cristianismo nunca foi aceita por eles. Vi que Deus havia abandonado os judeus como nação.
mas que os indivíduos entre eles ainda poderiam ser convertidos e habilitados a rasgarem o véu de seus corações para ver que a profecia concernente a eles havia sido cumprida. Eles receberão Jesus como Salvador do mundo e verão o grande pecado de sua nação em rejeitar e crucificar Jesus. É exatamente isso que disse Paulo. Eles podem ser enxertados. E que situação maravilhosa seria esta? Eles têm a lei. Eles entendem a maneira pela qual Deus lidou com o antigo Israel. Eles seriam um poder maravilhoso dentro da igreja de Deus. Mas precisam aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque não há outra maneira de se salvarem. As pessoas precisam abandonar o dispensacionalismo. Precisam abandonar o futurismo. Isso é uma armadilha jesuíta. Exato. E se compreendermos o jesuitismo e compreendermos o catolicismo, não os católicos, porque os católicos estão no mesmo barco, eles também têm que aceitar o verdadeiro Jesus, que faz a expiação por eles, e não o Papa ou o Padre, que perdoa os seus pecados, porque somente Deus pode perdoar, certo? São duas linhas de distração. Os judeus acreditam na lei, mas rejeitam a Jesus. Agora você tem a maioria dos cristãos que aceita Jesus, mas que no fim das contas acaba rejeitando a lei. Exatamente. A mensagem do terceiro anjo é para iluminar a terra com a sua glória, mas apenas aqueles que resistirem à tentação na força do Todo-Poderoso terão permissão para agirem como parte em sua proclamação, quando ela atingir ao nível de um alto clamor. Portanto, Martin, se você quer ser parte do movimento final, levar a última mensagem de advertência ao mundo, você precisa viver essa mensagem. Você não pode apenas dizê-la por lábios. A mensagem de advertência final ao mundo não tem nada que ver com Jerusalém literal. Nada. Porque, como nação, eles foram para sempre abandonados por Deus. Não precisamos ir a Jerusalém. Não precisamos dar atenção especial a Jerusalém, porque a atenção especial a um grupo é negligência aos outros. É isso que mencionamos anteriormente. Não existe um grupo especial. Não existe. Sendo assim, qual é a mensagem que deve chegar ao mundo? Estamos falando sobre as 3 mensagens angélicas. E as 3 mensagens angélicas são o último convite à humanidade. Adore a Deus e dai glória a Ele, o primeiro anjo, certo? Pois a hora do seu juízo chegou. Nós já falamos sobre isso em detalhes. A segunda mensagem diz: Babilônia caiu. Ela caiu. Agora, a Babilônia caiu. A Babilônia, sabemos, é um sistema religioso caído que nega a Jesus Cristo. Ainda que o adorem com lábios, ao negarem o seu poder, ao negarem Jesus Cristo, acabam se tornando um cristianismo caído. O judaísmo não é parte da Babilônia? Sim, Ok. O catolicismo não é parte da Babilônia? sim. É a mãe. Ela é a mãe Babilônia, a mãe de todas as prostitutas. Agora, as outras abraçaram as suas doutrinas. Elas beberam do vinho das doutrinas da Babilônia. Agora, o mundo cristão não se embebedou da doutrina jesuíta? Sem dúvida. Não é à toa que recebemos tantas perguntas sobre o sionismo literal, não é? Eles não se tornaram parte de Babilônia? Sim, porque consumiram o vinho dela. E eles não se aceitam em concílios ecumênicos? Eles não aceitam a autoridade de Roma mais uma vez sobre a autoridade de Deus? O tempo todo, todos bebem do vinho da Babilônia. Muito bem. A Bíblia não diz que temos que ficar longe do mundo? O catolicismo está longe do mundo? Ou está envolvido em cada organização política desse planeta? Exato. E também com os mercadores, os negócios, a mídia, os filmes. Praticamente tudo. Tudo tem os seus tentáculos. Os artistas da música e do cinema não visitam o Papa o tempo todo? Elas se reúnem o tempo todo com o Papa. Isso é amor por Deus ou amor pelo mundo? Amor pelo mundo. Temos que falar sobre isso, Martin.
Tem sido o plano de Satanás tirar a atenção das pessoas de Jesus para o homem e destruir toda a responsabilidade individual. Satanás falhou em seu plano quando ele tentou o Filho de Deus, mas foi bem sucedido com relação ao homem caído. O cristianismo tornou-se corrupto. Papas e padres assumiram uma posição exaltada e ensinaram o povo a olhar a eles por perdão dos pecados, ao invés de olharem a Cristo por si mesmos. Responsabilidade individual, certo? Não somos salvos coletivamente. Somos salvos como indivíduos. Somos salvos individualmente. Não existe salvação nacional, não é? Não há afiliação. Uma vez salvos, sempre salvos? Claro que não. Se o homem justo se desvia dos caminhos justos e fizer o que é mal diante do Senhor, nenhuma de sua justiça anterior será lembrada. Ele certamente morrerá. Ou seja, morte eterna. Escolham hoje a quem servirão. É uma escolha. E se o homem injusto passa a praticar a justiça e fizer o que é justo diante do Senhor, nenhuma de suas injustiças será lembrada. Ele viverá. Não é o que Ezequiel nos diz? O Senhor mudou isso? Não? Eu sou o Senhor, disse ele. Eu não mudo. É isso que ele diz. Muito bem, Martin. Essas tentações que Jesus teve que suportar e resistir, pelas quais ele venceu Satanás, porque, deixemos bem claro, durante as tentações, Jesus, ali mesmo, venceu Satanás. Exato. Ele pagou o preço pelo pecado na cruz. Mas a vitória sobre Satanás foi ali no deserto. Porque aqueles 3 pecados básicos da humanidade abarcam todos os outros pecados. Todos foram vencidos ali no deserto da tentação. Sabe, talvez devêssemos dar uma olhada nisso. Exato, é disso que se trata. Se quisermos resistir às coisas que sobrevirão a essa terra, quando o engano e todas essas coisas que desviam a nossa mente em várias direções, nós temos que estudar essas tentações pelas quais Jesus passou no deserto. Temos que aprender com elas. Muito bem. Seria possível que essas 3 tentações tenham uma contrafação dentro das 3 mensagens finais? Se você estudar direitinho, eu tenho certeza que sim. Se Satanás falhou em vencer o Filho de Deus, mas foi mais bem-sucedido com a humanidade, então aquelas 3 tentações devem ser unha e carne com os sistemas religiosos do mundo. Você não acha? Veja, é o seguinte. Elas são semelhantes às 3 mensagens angélicas. Se você não aceitar a primeira mensagem, você terá problemas com a segunda e a terceira. Sem dúvida. Temos que aceitar a primeira para entender a segunda. E se não entendermos a segunda, com certeza não entenderemos a terceira. E o que dizer das tentações? A mesma coisa. Se você não vencer a primeira, você terá problemas em vencer a segunda e a terceira. E se você não aceitar a segunda, não se rebelará contra a terceira? Com certeza. Muito bem. Vamos dar uma olhada nas tentações. Mateus 4 fala a respeito delas. É interessante, Lucas 4 também. Mas Lucas tem uma sequência diferente. Eu acho que a sequência que temos em Mateus é provavelmente mais exata. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Era o ano 4000 depois de Cristo, Martin. Depois de 4000 anos de pecado. Então, 4000 anos antes disso, Adão e Eva haviam caído em tentação. Portanto, Jesus venceu onde eles haviam falhado. Temos que achar estas tentações em Adão e Eva também. E temos que achá-las na humanidade hoje. Muito bem. E ele foi tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus,
Manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muito bem, essa é a primeira tentação. As pessoas têm a mania de considerá-la uma tentação fraca, mas é uma tentação muito, muito séria. Bem, foi a pior tentação de Adão e Eva. Exato. Bem, Adão e Eva foram tentados. O fruto parecia bom de se comer. A fruta parecia deliciosa. E eles pensaram que se tratava de uma conotação espiritual atrelada àquela fruta. E assim a desejaram. O apetite governou sobre a razão deles. Será que o apetite governa sobre a razão da humanidade hoje? Com certeza. Nos dias de Noé, eles comiam e bebiam. Veja, não há pecado em comer e beber, porque Deus projetou isso. O problema é que eles comiam e bebiam em excesso. Eles comiam e bebiam de uma forma que prejudicava a saúde deles. Temos que fazê-lo da maneira como Deus nos instrui. Se você olha para as grandes empresas de hoje, quem controla a maioria delas? As organizações dos Cavaleiros de Malta. E todas elas são afiliadas a Roma para receber dela as instruções dos últimos dias. Estas empresas, será que elas oferecem comidas saudáveis à humanidade? Não? Será que muitos de seus produtos não prejudicam a nossa mente, como a cafeína, por exemplo, a indústria do chá, a indústria do café, a indústria de bebidas com cafeína e outros componentes, como corantes, seja lá o que for, coisas que confundem a mente. Você acha que isso tem uma origem divina ou outro tipo de origem? Outra origem, com certeza. Acha que isso pode fazer parte do grande esquema de confusão da Babilônia para que todos continuem confusos? Sem dúvida. Quão importante é, Martin, nós termos a mensagem de saúde? Bem, é uma das 3 mensagens angélicas. Ok. O Filho de Deus jejuou por 40 dias. Ele estava faminto. E mesmo sob essas condições, ele venceu no ponto que Adão e Eva haviam caído, não é mesmo? Você acha que comer e beber será uma grande tentação nos últimos dias? O que você acha? Com certeza. Isso não é parte das 3 mensagens angélicas? Sim, é o braço direito da 3ª mensagem angélica. Ah, é o braço direito da 3ª mensagem angélica. E a 3ª mensagem angélica nos alerta contra a marca da besta. E a marca da besta é a sua alegação de autoridade. É a sua prova de ter autoridade sobre aqueles que ela clama ter, acima da palavra de Deus. Não é isso que ela diz? Exato. A besta alega ter mudado o sábado para o domingo. Esta é a prova da autoridade dela. Ora, mas não é dito aqui que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? A primeira tentação não está em harmonia com a advertência para não recebermos a direção dos homens? Com certeza. E ao fazermos isso, provamos a nossa lealdade a Ele. Lealdade a Deus. Isso não implica obediência à lei dele? Sim, Ele também não tem leis de saúde? com certeza. Não há certas coisas que não deveríamos comer? Sim, Seria isso cerimonial? não, Não. Ao tocar um cadáver, você tinha que se lavar. Isso é uma coisa cerimonial ou não é para livrar-se da contaminação? sim. Mesmo hoje a gente teria que fazer isso. Eles estavam cerimonialmente impuros, mas também literalmente. Na verdade, Martin, a medicina moderna só existiu quando as pessoas leram a Bíblia e viram que a lavagem era algo necessário. Do contrário, contaminariam outras pessoas. Isso mesmo. Muito bem. Então, Martin, isso faz parte das tentações que temos que vencer, conforme lemos.
conforme pregamos as 3 mensagens angélicas. Exatamente. Isso porque temos que ser praticantes da palavra e não apenas adorarmos da boca para fora. Nós vamos falar sobre isso. O livro de Tiago toca nesse assunto. Vamos lá. Então, a primeira tentação tem muito que ver com as 3 mensagens angélicas também. E toda a humanidade terá que vencer em Cristo, aonde Adão e Eva falharam. Isso é necessário. Na verdade, será difícil proclamar as 3 mensagens angélicas se falhamos na primeira tentação. Conforme lemos no Espírito de Profecia, temos que começar a fazer essas coisas, certo? Do contrário, não estaremos em harmonia com as 3 mensagens angélicas? Muito bem. Então o diabo o levou para a santa cidade e o colocou no pináculo do templo. Há alguma conotação religiosa aqui? Sim. Ele o levou ao templo. Ele o levou ao templo e disse a ele: se você é o filho de Deus... Ora, o diabo não fez a mesma coisa lá no Éden? Sim. É verdade que Deus disse? Ele sempre questiona alguma coisa, não é? Ele sempre distorce o que Deus disse. Ele é uma serpente. Jogue-se para baixo, porque está escrito: e dará ordens aos seus anjos com respeito a ti, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus disse-lhe: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Martin, essa é uma grande tentação. É uma tentação que assola toda a humanidade. É a tentação da presunção. A presunção sobre Deus. Tomar aquela posição que não compete a nós em nossas circunstâncias. Você e eu, e digo isso com bastante segurança, somos pecadores. Temos natureza pecaminosa. É apenas em Cristo que podemos superar isso, já que não temos justiça própria. Precisamos da justiça imputada de Cristo. É ela que nos dá alguma estatura para o céu. Se eu me tornar orgulhoso e começar a dizer: Martin, eu vou perdoar seus pecados, confesse-se a mim, isso não é presunção? Claro. Pura presunção. Isso é blasfêmia. Blasfêmia, não é? Não existem organizações religiosas que fazem isso? Sim. Muito bem. Existem organizações religiosas que dizem que uma vez salvo, sempre salvo? Sim. Isso não é presunção? Com certeza. Não há organizações religiosas que alegam que a humanidade tem o poder de expulsar demônios ou seja lá o que quiserem fazer? Já que lhes foi dado poder para isso. É a religião do poder. Sim. Isso não é presunção? Eles usam o nome de Jesus para, aparentemente, terem autoridade. Mas, ao mesmo tempo, se esquecem que Jesus é a autoridade. E de que há condições para isso. Deus dá o Espírito Santo para aqueles que o obedecem. Mas os cristãos de hoje anulam a lei de Deus. Eles a esqueceram. Faz algum sentido que cristãos preguem contra a lei do Senhor? Será que não precisam estudar Mas a Bíblia antes, novamente? darmos atenção Afinal, Jesus à disse: direção de aquele que Deus? diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é um mentiroso. A verdade não está nele. Qualquer coisa que presume tomar o poder sem cumprir as condições é presunção. Exato. Se você diz que ama Jesus, mas não guarda os mandamentos dele, você não está aderindo ao que diz a Bíblia? Correto. Se um sistema religioso te diz que você tem que fazer isso ou aquilo, seguir um ritual para ser salvo, ou uma cerimônia para se salvar, e você presume estar salvo sem cumprir com as condições, isso não é presunção? Sim. Quantos sistemas religiosos no mundo são culpados do pecado da presunção? Todos. Isso é assustador, Martin. Isso os torna todos parte da segunda mensagem angélica. Então, se você cometer o pecado da presunção, se você aceita a palavra do homem e a autoridade do homem acima daquilo que está escrito,
Você cometeu o pecado da presunção. Na verdade, se você se assentar em um concílio ecumênico e estiver pronto para corromper-se, isso não é presunção? Sim? Abrir mão de princípios te levará ao céu? Não? Adão e Eva foram presunçosos. Eles achavam que Deus não seria tão duro, porque Ele é amor. Portanto, um pecadinho aqui, um pecadinho lá, não vai te tirar do céu. Mas Deus conhece os corações. Ela comeu o fruto e o deu a Adão. Aí Adão olhou para ela e pensou: ah, Deus não vai ser tão duro assim. Ele não faria isso. Ele achou que Deus não substituiria a Eva e que ele ficaria sozinho. Todas essas coisas passaram pela mente dele. Não vimos as mesmas coisas ditas hoje em dia? Muito bem, Martin. Então, a segunda tentação é a parte da Babilônia, como vimos antes. Não seria, portanto, parte das 3 mensagens angélicas? Sem dúvida. 3 tentações, 3 mensagens. Muito bem, vamos continuar. Novamente, o demônio o levou para uma montanha muito alta, e de lá mostrou a ele todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse a ele: veja, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus respondeu: arreda, Satanás, pois está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. É por isso que eu acredito que esta é a sequência correta, pois aqui Jesus o despacha para longe. Vá embora, Satanás. Ele reconheceu quem aquele anjo realmente era, o tentador. Mas ele não disse nada sobre Satanás no início. Mas aqui ele o menciona pelo nome, o seu nome caído. E que pecado é esse, Martin? É o amor ao mundo? O que mostra onde está a sua lealdade. Muito bem, amor ao mundo. Há algum tempo atrás fizemos um episódio no qual mostramos um vídeo onde muitas lendas da música do mundo admitem terem vendido suas almas a uma outra entidade. Você se lembra? Sim, eu me lembro. Mas por que venderam suas almas a uma outra entidade? Para terem fama nesse mundo. Muito bem. Por que as nações e igrejas querem ser reconhecidas pelos sistemas políticos e religiosos do mundo? Por que querem o reconhecimento? Elas querem ser populares. Não seria isso amor pelo mundo? 100%. Não seria amar o mundo mais do que amar a Deus? Não é colocar de lado os princípios de Deus e aceitar os princípios deste mundo? 100%. Se levarmos isso até a terceira mensagem angélica, Não aceitem a marca da... Não aceitem a autoridade de homens apenas para poderem continuar comprando ou vendendo ou fazer qualquer outra coisa. Permaneçam firmes nos princípios de Deus. Será que nosso Pai Celeste é capaz de cuidar da gente, apesar do mundo se voltar contra nós? com certeza. Mas veja, a questão é a popularidade, é a maioria. Ah não, é apenas um dia. Não se preocupe com isso. Martin, ceder à pressão do grupo não é amor pelo mundo? 100%. Ser aceito pelo mundo? Ser aceito pelos seus amigos? Agora, quanto às conotações religiosas. Se você quer ser aceito pelo mundo religioso, não temos que fazer concessões? Se você quer sentar no concílio ecumênico, você tem que fazer concessões, com certeza. Sem dúvida. Se o pêndulo muda de lado e começarem a dizer que o domingo precisa ser guardado como o dia da Gaia, ou seja lá qual for o costume pagão, ou mesmo por uma razão religiosa, essa será a coisa certa a ser feita. Se você assinar um documento chamado Carta Ecumênica, no qual aceitam o papado como seu líder moral, me desculpe, mas você não então terá rejeitado Deus? O que é que diz aqui? Pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Essas coisas são importantes, não podemos apenas servir de palavras. Vamos ao livro de Tiago, como dissemos que faríamos. Tiago.
fica pouco depois de Hebreus. Aqui, capítulo 1. Vamos ler do verso 13. Porque estamos falando sobre tentações, certo? Temos que vencer as tentações. Quando alguém for tentado, que jamais diga, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O único que tenta é Satanás. E como vimos, são 3 tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, basicamente, se formos refrasear isso, podemos dizer que o homem é tentado quando ele dá vazão à sua natureza caída. E a única maneira de impedir que isso aconteça, Martin, é se a natureza caída se sujeitar a Deus. Se ela morrer, a natureza caída deve morrer. Se você é um alcoólatra, mas se recusa a beber, você é um pecador que se recusou a beber. O que nos diz o que é o pecado? É a Bíblia? É a Bíblia que define. Então, se você sabe o que é pecado e quer evitá-lo, se quer evitar a concupiscência dos olhos e essas coisas, veja, eu gosto da maneira como Jó disse, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. Ou seja, quando você se entrega à sua natureza carnal, você começa a pecar. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte, e isso nunca mudou. Cristo não aboliu isso. Ele não morreu por você para você continuar um pecador. Não é? Ele não morreu para acabar com a lei e você fazer o que bem entender. Pois é. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus nunca mudou, nada mudou. Vamos para o verso 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. O que é que te diz o que é certo e errado? A palavra Mas você deve recebê-la, deve permitir que Cristo entre em seu coração. e vivê-la. Cristo deve viver em você. Nós devemos morrer. Muito bem. Precisamos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Se não formos praticantes da palavra, mas presumimos estar salvos simplesmente porque falamos o nome de Jesus, isso não é presunção? Não é? Não é parte de Babilônia? Babilônia não ensina isso? Dizemos isso toda hora. É uma situação perigosa. Ok, o que devemos fazer então? Verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Temos que fazer, e não apenas da boca para fora. O que dizer da primeira tentação? Não temos que mudar nosso estilo de vida? Precisamos, não dá para dizer apenas, vamos levar de qualquer jeito. Achar que Deus não quer que mudemos nossa vida, isso não é o pecado da presunção? Sabe o que também é pecado da presunção? Algo pode até não ser ponto de salvação, mas os seus frutos podem acabar levando à perdição. A verdade é que nós gostamos de flertar com o pecado. Martin, não foi um pequeno fruto que os tirou do Éden? Sim, e essa foi a primeira tentação que Satanás levou contra Jesus. Muito bem, e ele continua. Se alguém entre vós cuida ser religioso, mas não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A sua religião é vã. Em outras palavras, é presunção. E ele então define o que é a religião pura. Isso aqui é muito interessante. A pura religião
que é imaculada para com Deus, o Pai, é a seguinte: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Martin, não dá para contrafazer esse verso? Sim, claro. É possível, não é? Então, se você faz uma profissão de cuidar de viúvas e órfãos, para assim ganhar o favor de Deus, isso não é presunção? Sim. Quer dizer que não devemos cuidar dos órfãos e viúvas? Não, é só colocar isso em seu devido lugar. Muito bem. Vamos aprofundar um pouco mais. Quem são os órfãos? Seriam apenas as crianças que perderam seus pais físicos? Ou seria a humanidade que perdeu seu contato com o Pai Celestial? Portanto, eles não se tornam objetos do evangelismo? Quem são os órfãos, na verdade? A maioria da humanidade. E as viúvas? Uma viúva é uma mulher. Mulher na Bíblia é símbolo de igreja. Quando uma igreja se torna viúva? Quando ela perde seu marido, Quantas igrejas perderam seu marido? Ou seja, perderam sua conexão com Cristo? a maioria, Se me amam, guardem os meus? mandamentos, Do contrário, sois mentirosos. Martin, quantas igrejas ensinam que você não precisa guardar os mandamentos? basicamente todas. Elas não ensinavam que você tinha que guardar os mandamentos, Sim, mas abriram mão disso? sim, Mas por que faria uma besteira dessas? porque a mãe ordenou. Você é muito danado, Martin. As viúvas são as igrejas que tornaram-se viúvas por terem rejeitado a palavra completamente. Completamente. Adoram a Deus somente de lábios. E a última frase? E guardar-se da corrupção do mundo. Isso não resume tudo? É a terceira tentação. As três tentações de novo. Vamos acrescentar o primeiro verso do capítulo 2 também. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Portanto, se eu obedeço às diretrizes da Igreja do Papa, contrariando a palavra de Deus, eu estou servindo a Jesus Cristo? Não, porque assim você fará acepção de pessoas. E Deus não faz isso. Não é sobre isso que acabamos de falar? Muito bem. Então, podemos dizer que as três tentações têm relação com as três mensagens angélicas também. Eu acho que isso ficou bem claro. Vamos terminar com outra citação. Se pudéssemos nos manter incontaminados da pestilência, se pudéssemos nos preservar dos perigos vistos e não vistos, precisamos nos esconder em Deus. Precisamos do cuidado protetor de Jesus e de seus santos anjos. Nestes dias de perigo, o Senhor quer que andemos diante dele em humildade. Ao invés de tentar cobrir nossos pecados, devemos confessá-los. Assim como Josué confessou os pecados da antiga Israel. Professamos ser os depositários da lei de Deus. Nós professamos estarmos reconstruindo as antigas ruínas e erguendo os fundamentos de muitas gerações. Se esta grande e solene obra foi, de fato, a nós comissionada, quão importante é que nos separemos de toda a iniquidade. Esta é uma citação poderosíssima. É impossível servir a Deus se não estivermos dispostos a abandonar certas coisas que nos afastam de Deus. Muito bem, Martin. O resumo da ópera. Se quisermos ir para o céu, temos que acompanhar o que está acontecendo lá em Israel? De acordo com as pessoas, sim, nós temos. Pois é. Quantos pecadores estão falando só de Israel em seus púlpitos? Agora mesmo. Quantos evangélicos estão fazendo isso? A maioria deles, a grande maioria. E se a mídia quer que você preste atenção nisso, não é uma grande distração? Não é necessário, Martin, que alcancemos a humanidade de forma integral, que preguemos as três mensagens angélicas de arrependimento, de abandono de pecado, de volta à lei de Deus, alertando para aquilo que realmente importa,
alertando as pessoas a respeito da escolha que têm diante de si, mais do que ficar assistindo telejornais para ver em que direção as coisas vão? Parem de perder tempo com Palestina e Israel e comecem a prestar atenção em Jesus. Será então que eu não devo assistir aos telejornais? Não, não é isso, mas coloque as coisas em seu lugar. Tudo tem o seu lugar. Será que a Terra não está caminhando para um tempo de angústia? Sim, Será que tudo chegará a uma grande calamidade? sim. Mas isso também significa que devemos pausar a mensagem até que a calamidade passe? Ou devemos aumentar as nossas vozes agora mesmo? Especialmente agora. Especialmente agora. Portanto, Martin, se isso vai acabar na Terceira Guerra Mundial ou não, eu não sei. Não somos profetas, mas somos estudantes das profecias. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Mas será que devemos parar de pregar sobre a mudança de coração e a aceitação de Jesus aos judeus e aos gentios? Claro que não, agora é a hora. Então vamos alinhar a nossa perspectiva. Vamos tomar decisões baseadas nos princípios eternos. Ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. Esta é a essência das 3 mensagens angélicas. Esta é a mensagem que deve ir para judeus e gentios. Esta é a mensagem que deve alcançar todo o mundo. E sim, vamos acompanhar as notícias, mas mantenha tudo em seu devido lugar. Vamos orar. Querido Pai, estamos vivendo em tempos tumultuosos. E sistemas religiosos estão colidindo um contra o outro. Senhor, isso tudo é resultado de propaganda, de mentiras sendo ensinadas em centros religiosos, mentiras presunçosas, que dizem que se você fizer isso ou aquilo, ou mesmo destruir parte da humanidade, o caminho para o céu será aberto. Isso é contrário à doutrina do teu amor. Senhor, abra os olhos das pessoas, não importa as religiões às quais elas pertençam. Façam-nas perceber que não há outro caminho para a salvação, a não ser o caminho de Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olá pessoal, estamos indo para o Brasil. Martin, I'm impressed. I don't know what you said, but I hope people understood it. But in case they didn't, I could just say to them that God willing, we will be in Brazil at the end of February of 2024. So please subscribe to the website, campaltercierollano.com. I don't know whether I pronounced that correctly either, But I'm sure people will understand. but I think they will understand. Thank you and see you hopefully soon. Many blessings.